Falar em minoria e maioria é sempre um tema complexo, né? E uma das teorias mais interessantes que surgiram aí na modernidade, contemporaneidade, foi desenvolvida por John Stuart Mill. Ele é um autor que tem várias linhas de atuação em que ele discute, mas uma das linhas que ele discute é justamente a ideia de tirania da maioria. Ele diz, olha, a sociedade ela tem que tomar muito cuidado para não instituir essa tirania da maioria. Ou seja, agora o modelo democrático ele é muito importante, mas ele pode trazer uma sociedade vigilante, né? A sociedade da maioria controlando uma minoria, o que pode gerar efeitos muito danosos para a sociedade, né? Então, o John Stuart Mill diz, não é apenas uma questão de a gente ter voz ou de privilegiar a minoria, a gente pode fazer isso por conta própria, né? Quer dizer, a minoria é uma defesa que vale a pena por defender a minoria em si mesma. Mas existem efeitos que são danosos para a sociedade como um todo, inclusive para a maioria, se nós não defendemos a minoria. E é aí que é tão interessante a teoria dele. Nós poderíamos fazer uma defesa aqui de direitos fundamentais, de direitos humanos, né? Vinculados à ideia de dignidade humana e dignidade da pessoa, das liberdades da pessoa. John Stuart Mill ele era um utilitarista. Então o que ele faz? Ele envereda pelo lado do utilitarismo para dizer, olha, vocês que pensam que é bom atacar as minorias, vocês estão equivocados. Por quê? Porque as minorias são importantes para vocês mesmos. E ao dizer isso, o que ele está dizendo? Que as opiniões contrárias à maioria são importantes para as próprias opiniões da maioria. Inclusive, as opiniões erradas são importantes para as opiniões corretas. Afinal de contas, se nós não temos opiniões erradas, como é que nós podemos saber o que está errado e o que está certo? Né? Qual é o padrão que a gente vai poder usar para fins de comparação? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Olha, o governo eleito, o governo da maioria, né, as maiorias aqui, os sistemas majoritários, eles em muitos casos podem selecionar visões da maioria e podem, inclusive, oprimir as minorias em um fenômeno que ele chama aqui de tirania da maioria. Né? Esse fenômeno aqui de opressão. E ele é muito conhecido dentro do populismo, especialmente o populismo, ele acaba criando aqui a visão de que existe apenas um povo real, apenas um povo genuíno, por exemplo, né? E que todas as visões que são contrárias a essa defesa feita pelo populista são visões perigosas, que devem ser suprimidas, né? Então, o que o Stuart Mill ele faz essa importante aqui defesa dizendo o seguinte, olha a linha de raciocínio dele. É o seguinte, né? Vamos dizer que você tem uma opinião, e as opiniões, né, elas podem ser certas ou erradas. Agora, ele diz o seguinte, qual é o primeiro problema? O primeiro problema que nós temos aqui é quem julga o que é certo e o que é errado. Quem diz o quê? Então, esse já é o primeiro problema. Mas vamos imaginar que nós fôssemos capazes de superar o primeiro problema. Né? A gente faz o quê? A gente compara, justamente aí que está a importância das opiniões erradas, já para começar. Né? A gente compara o que está certo com o que está errado. E aí a gente consegue ter uma clara visão daquilo que está errado. Por quê? Porque aquilo que está certo se destaca. Né? É como assim, como é que eu sei quando algo é brilhante ou não? Eu comparo com o que tá na penumbra, né? Nas sombras. Então, algo é brilhante em relação a outra coisa. Se não, fica difícil, né? Saber. Então, as visões corretas se destacam em meio às incorretas. As visões incorretas são importantes para justamente demonstrar aquelas que estão corretas, né? Começa por aí. Mas segundo, dificilmente alguém tem a totalidade da verdade. As opiniões corretas, geralmente, elas são aqui, na verdade, uma soma de várias opiniões. Então, o que é certo é uma soma de várias opiniões. E, por sinal, muitas vezes o certo e errado aqui eles se misturam e geram uma opinião, né, meio certo, meio errado. Então, e a soma dessas opiniões vai nos levar a uma opinião mais correta possível. Então, o que o John Stuart Mill fala? Se você vier aqui e suprimir aquilo que é errado, você não sabe mais aquilo que é certo. E se você suprimir aquilo que é meio errado, você começa a perder essa soma fica mais fraca. A partir de um certo tempo, você perde a capacidade de dizer o que está certo. Você perde a capacidade de questionar supostas verdades, e tudo, na verdade, passa a se tornar um grande dogma. E esse grande dogma vai ser o quê? Vai enfraquecer a sua sociedade. Vai enfraquecer a sua sociedade. E aquelas sociedades que são mais abertas às minorias, ao estranho, ao diferente, são sociedades que vão se fortalecer, ter verdades mais robustas, somas de verdades mais completas, né? Os seus quebra-cabeças se tornarão mais completos
E mais, elas se acostumarão com o diferente e incorporarão mais fácil atualizações e mudanças. Aquelas sociedades que se tornam dogmáticas, elas param no tempo, né? Então tem mais uma questão aqui de tempo. As sociedades dogmáticas, elas param no tempo. Então, o que ele está dizendo? No final do dia, essa maioria, ela acaba sendo prejudicada pela sua própria pretensão de manter apenas as opiniões que ela considera corretas. Porque no decorrer do tempo, ela vai simplesmente suprimir meias verdades e vai suprimir as capacidades de julgar aquilo que é verdade. Então, aí que está o grande problema, né, de você suprimir as minorias. Então, você pode fazer essa defesa apenas por dizer é importante defender as minorias. Sim, mas o que ele está dizendo é importante defender as minorias mesmo quando elas estejam incorretas, mesmo quando elas estejam erradas, mesmo as opiniões que são esquisitas, estranhas e que soem mal. É assim que John Stuart Mill faz uma construção que me parece muito interessante de defesa das minorias sob o aspecto utilitarista.